Então a gente provou que se o xn converge quase certamente para x, então o xn converge em probabilidade para x. E a reversa não necessariamente é verdadeira, né? Então é possível que o xn converja em probabilidade para x, mas o xn não converja quase certamente para x. Nesse sentido, a convergência quase certa ela é mais forte do que a convergência em probabilidade, porque ela implica e não é implicada pela convergência em probabilidade. Então agora a gente pode continuar a estudar uma outra relação de convergência entre variáveis aleatórias. Então a gente tem aqui que se o xn converge em probabilidade para x, então o xn converge em distribuição para o x também. E a gente vai demonstrar esse resultado na lousa. Então como que a gente demonstra ele? Em primeiro lugar, a gente tem que partir da proposição que nos é dada, né? Que o xn converge em probabilidade para x. O que isso significa? Significa que o limite em n da probabilidade do módulo de xn menos x ser maior do que epsilon, isso vai para zero. E, portanto, o complementar desse evento, o limite da probabilidade dele vai para 1. Né? O limite, quando n vai para infinito, da probabilidade do módulo de xn menos x é menor ou igual a epsilon. Isso aqui é 1. E agora a gente pode abrir o valor absoluto, né? A gente vai ter que a probabilidade do xn menos x está entre menos epsilon e epsilon. Isso aqui vai dar 1. E daí, simplesmente manipulando o x, passando ele para os outros lados das desigualdades, a gente vai ter que xn menos epsilon ser menor ou igual a xn, menor ou igual a x mais epsilon. Isso aqui é 1. Né? Então, se a gente simplesmente apagar a derivação que a gente fez aqui e guardar simplesmente aquilo que nos é relevante, o que a gente vai ter? A gente pode definir o evento aí a n como sendo igual ao evento em que x menos epsilon é menor ou igual que xn, que é menor ou igual a x mais epsilon. A gente sabe que o limite da probabilidade dos ANs é igual a 1, para qualquer que seja o epsilon. Então fixa algum epsilon, né? A gente vai definir o AN aí. E daí agora a gente vai tentar provar a convergência em distribuição. Então a gente vai querer ver o que acontece com o limite em n da acumulada do xn. Isso aqui é o limite em n da probabilidade do xn ser menor ou igual a x. E como o limite da probabilidade dos ANs é 1, a gente pode escrever isso aqui é o limite em n da probabilidade de xn ser menor ou igual a x e a n. A gente viu que se a gente tem uma sequência de eventos cuja probabilidade vai para 1, então esse limite vai dar simplesmente a probabilidade de xn ser menor ou igual a x. Mas agora, sobre a n, o xn está entre x menos epsilon e x mais epsilon. Então a gente pode usar isso para a gente encontrar aqui o limite em n da probabilidade do x mais epsilon ser menor ou igual a x e a n. Isso aqui vai ser menor ou igual à probabilidade do xn, quer dizer, o limite, né? O limite da probabilidade do xn ser menor ou igual a x e a n, que é menor ou igual o limite em n da probabilidade de x menos epsilon ser menor ou igual a x e a n. Só que o que a gente tem aqui? A gente pode manipular os termos, né? A gente tem x mais epsilon aqui, a gente pode passar o epsilon para o outro lado. A gente vai ter x menor ou igual a x menos epsilon e a n. Só que a gente viu que o limite da probabilidade do AN dá 1. Então,
A gente pode, de novo, tirar o AN daqui. A gente vai ter simplesmente o limite em N da probabilidade de xn menor ou igual a x menos epsilon. Mas isso é o limite de uma constante, vai dar simplesmente a probabilidade de x menor ou igual a x menos epsilon. E a gente pode manipular da mesma forma a desigualdade que a gente tem aqui à direita, para obter a probabilidade do x ser menor ou igual a x mais epsilon. Então, a gente tem a acumulada do x no ponto x menos epsilon e a acumulada do x no ponto x mais epsilon. E aqui a gente pode também tirar o n pelo mesmo motivo, que o limite da probabilidade do n vai para 1. Então, juntando esses dois termos aqui, a gente tem f de x no ponto x menos epsilon. E aqui a gente tem f do x no ponto x mais epsilon. E lembra que isso vale para todo o epsilon. E, portanto, se o x é um ponto de continuidade do f do x, quando a gente manda o epsilon para zero, a gente descobre que o limite em n do f de xn calculado no ponto x vai dar justamente o f do x calculado no ponto x. E a gente teve que usar que o x era um ponto de continuidade para o limite quando o epsilon vai para zero, dar o f do x dos dois lados. E, portanto, a gente acabou de chegar na condição necessária para a gente ter a convergência em distribuição. E com isso a gente conseguiu provar que se o xn converge em probabilidade para x, então o xn converge em distribuição para o x também. Legal. E será que a reversa vale? Será que se o xn converge em distribuição para o x, então o xn também ele vai convergir em probabilidade para o x? A resposta é negativa. A gente vê ela aqui, nesse exemplo que a gente já deve ter visto numa aula passada. A gente pode definir o x aí como uniforme entre menos 1 e 1 e o xn como sendo igual a menos x. Então, nota que se a gente pegar menos 1 vezes uma uniforme de menos 1 a 1, ela vai continuar sendo uma uniforme de menos 1 a 1. Então, basicamente, todos os xn's eles são uma uniforme entre menos 1 e 1. Então, a gente tem a mesma acumulada para todos os xn's, e a acumulada dos xn's é exatamente igual à acumulada do x. Então, quando a gente for tomar o limite de uma constante, vai dar a constante, que é justamente a constante da acumulada do x. Então, com isso a gente já demonstra automaticamente que o xn converge em distribuição para x. E como que a gente mostra que o xn não converge em probabilidade para x? Bem, a gente teria que vir aqui, né, e calcular a probabilidade do módulo do xn menos x ser maior que epsilon. E o xn é menos x, lembra? Então isso aqui vai ser a probabilidade de menos x, que vai dar menos 2x. Então vai ser a probabilidade do módulo de 2x ser maior do que epsilon. E daí a gente pode simplesmente dividir por 2 aqui a probabilidade do módulo de x ser maior do que epsilon sobre 2. E daí se a gente pegar, por exemplo, epsilon igual a 1, a gente vai ter, com epsilon igual a 1, a gente vai ter a probabilidade do módulo de x ser maior do que meio, que é maior que zero, né? E se a gente passar o limite aqui, nota que o limite ele não depende de n, e portanto, como essa probabilidade do módulo de x é maior que meio, é maior do que zero, então o limite não está indo para zero, e com isso a gente mostra que o xn não está convergindo em probabilidade para x, ainda que o xn esteja convergindo em distribuição para o x. Então a gente acabou de ver uma sequência de resultados muito interessantes. A gente viu que a convergência quase certa ela é mais forte do que a convergência em probabilidade, que é mais forte do que a convergência em distribuição. Mas as reversas não são verdadeiras, né? Então, convergência em distribuição não implica a probabilidade, e convergência em probabilidade não implica a convergência quase certa. Legal. Mas a gente consegue provar mais algumas relações entre a convergência quase certa e a convergência em distribuição? A gente vai ver que sim no próximo vídeo.